Bom dia, galera. Eu vou falar um pouco sobre a hipótese flaviana e apresentando algumas reflexões sobre essa hipótese e por que que ela não é considerada eh, uma teoria e alguns prós e contras sobre a teoria flaviana. E é isso. Vou até compartilhar os questionamentos que eu produzi aqui para a galera, que eu vou estar lendo aqui com vocês, sobre a hipótese, é, esses questionamentos. O primeiro, se a hipótese flaviana diz que os evangelhos são fontes de propaganda para o Império Romano, o que eles dizem sobre os evangelhos que não entraram no cânon da igreja? O que quer dizer isso? Existiram livros que a igreja não considerava não, inspirados por Deus, né? Que é os evangelhos não canônicos, como o Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Marcos. Também tem a visão gnóstica, cristã gnóstica. E por que que a teoria flaviana é considerada uma teoria marginal? Não passou por o crivo dos historiadores Jesus, loiro do olho azul, religião como forma de manipulação, 25 de dezembro, no dia do Deus Mitra. A primeira é, sai de um contexto lógico quando eles afirmam que os evangelhos foram artigo de propaganda para a aceitação do Império Romano, a partir do momento que existiam outros evangelhos que não entraram no cano da igreja. Evangelhos gnósticos, como de Tomé, por exemplo, de Maria Madalena, e entre outros evangelhos que não entraram no cano. O que, que é o cano? Os evangelhos mais populares da época, a igreja colocou como inspirado por Deus. E os outros evangelhos não eram inspirados por Deus, é lógico. Nesse sentido, foi basicamente como se formou o que conhecemos como Bíblia Sagrada hoje dessa forma, por popularidade dos livros. Né? O segundo, do segundo ao terceiro, eu cito aqui os evangelhos três dos evangelhos que não entraram, né, no cano da igreja. Cristão gnóstico, o cristão gnóstico é aquele que defende aquela teoria é, é, alternativa de que, sim, o Império Romano manipulou a fé, que Jesus teria sido. Alguns falam que Jesus teria sido homem e Deus ao mesmo tempo, tendo constituindo família, ter filhos e descendentes, mas isso não tem informações que fossem verdade nesse sentido, né? Aí não passou por crivo acadêmico. Não há evidências significativas de que todos os evangelhos foi uma criação do Império Romano. E, por outro lado, há informações de vários Jesus e, e históricos que corroboram com a ideia do Jesus histórico. O Jesus histórico não necessariamente seja o Jesus da fé. É importante falar isso. Mas eu não vou falar muito, porque eu fiz um vídeo sobre Jesus Cristo, uma live sobre Jesus Cristo ontem, mas só a título de informação, né? Jesus loiro do olho azul. Isso
eu posso afirmar que é uma invenção do Império Romano. Por quê? Cairia muito melhor um Jesus europeu para eles cultuarem do que um Jesus palestino. É por isso que foi construindo ao longo do tempo a imagem do Jesus loiro do olho azul. É importante percebermos isso. Religião como forma de manipulação. Sim, a religião pode ser usada como forma de manipulação. Isso não tem dúvida. É, os defensores da hipótese flaviana está correta. E, de fato, o Império Romano manipulou os escritos bíblicos, manipulou a fé. É importante percebermos isso. E 25 de dezembro de dia do solstício de inverno, que também marcava o aniversário do deus Mitra, que era um deus cultuado de uma religião que a maioria dos soldados romanos cultuavam, que era o mitraísmo. E chegou-se a um período em que, para combater essa religião, eles colocaram como se Jesus Cristo tivesse nascido no dia 25 de dezembro. Para quê? Se o deus Mitra é o deus Sol do mitraísmo, Jesus Cristo seria o deus Sol do cristianismo, o Sol do cristão. Né? E é por isso que ocorre. E para fechar, por que a hipótese flaviana não é considerada? Há um tom, não na maioria dos defensores da hipótese flaviana, de que querer agir só por simples ódio do cristianismo. E isso não é fazer ciência. Fazer ciência é necessário conduzir os trabalhos de forma que a minha resposta não é a resposta que a ciência a resposta da ciência é aquela que melhor responde a um contexto, no caso da história, melhor responde a um contexto histórico. E não é o que eu acho. História não é o que eu acho. História não é o que o historiador acha. A construção da narrativa histórica nasce a partir do momento da, da pesquisa documental. Literalmente, os documentos vão falar, e os vestígios arqueológicos vão falar, vão obter umas respostas para a construção da narrativa histórica. Ou seja, para a maioria dos historiadores é considerado que Jesus o Jesus histórico é fato, ainda que haja pouca documentação, mas existe documentações até de evangelhos apócrifos que falam de Jesus. E e, ao contrário da hipótese flaviana, que sim, temos argumentos que podem ser considerados. Por exemplo, de fato, o Império Romano manipulou o que nós conhecemos como cristianismo hoje, é fato isso, mas isso não implicaria dizer que Jesus Cristo é um personagem criado por Roma. Simplesmente porque por exemplo, se eu fosse um ateu não que todo ateu odeie o cristianismo, né? Tem uns ateus que simplesmente não acreditam, mas também não faz questão de dizer que odeiam a religião por questões pessoais. Simplesmente não acredita e pronto. É, é isso. Ou seja,
para que a teoria, a hipótese flaviana se tornasse uma teoria, seria necessário a descoberta de várias documentação que comprovasse que os evangelhos canônicos é, foi uma invenção, uma propaganda de Roma para aceitação do, do Império Romano. Isso não implicaria dizer que se tornaria o cristianismo uma invenção romana, porque o que hoje nós conhecemos como cristianismo nasce de um movimento dissidente do judaísmo, que era, alguns conheciam como os nazarenos, os amigos de Jesus, ou seja, sendo que esse movimento não chegou nem a ser considerado uma religião, mas de fato algumas das bases do cristianismo perpassa esses movimentos. É isso aí, galera. Bom dia.